Meus irmãos, convido vocês de novo a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria poder estar aqui reunido com as irmãs, enquanto o Senhor revelou. O Senhor disse que nesse encontro Ele estaria cuidando das irmãs. O Senhor disse que as trouxe porque Ele queria abraçar as irmãs, cuidar, assistir e consolar o coração das irmãs. Então desfrute, se o Senhor assim marcou esse encontro, é porque Ele quer abençoar. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos fazer um clamor. Após o clamor, a classe vai permanecer de joelhos para a imposição das mãos. Abra o teu coração, pede ao Senhor uma bênção. Pelo sangue de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Reconhecemos os nossos pecados e os confessamos diante de Ti. Liberta-nos, perdoa-nos, ó Deus, limpa-nos, e que nada nos impeça de nos achegarmos a Ti. Apenas, Senhor, uma bênção da mente, do coração. Vivemos tempos difíceis. Senhor, Tu marcou esse encontro. Cuida das Tuas servas. Ó Deus, colhe as lágrimas, consola os corações. Aviva, Senhor, a Tua fé, aviva a Tua obra, Senhor, em cada coração. Nós pedimos a Tua bênção, certos da Tua resposta. É o que nós vamos fazer em nome de Jesus. Assentados, nós vamos cantar o louvor ao Senhor. Glorifique, exalte ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia.
perdoados, pela comunhão renovada, pelo cuidado do Senhor para conosco. Exalta ao Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos ter uma irmã para glorificar o Senhor. Vamos ficar de pé, espera o microfone chegar até a irmã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E vi o Senhor presente, e ele dizia: eu sou o vosso Deus, não temas. Ao passarem por águas, os farei passar por águas tranquilas, por amor do meu nome. Então o Senhor passeava por todo o templo, e os seus anjos tratavam de várias irmãs que estavam presentes. Essa visão o Senhor deu na madrugada, quando o servo estava intercedendo pelo encontro. A promessa do Senhor, a presença dos seus anjos, a presença do Senhor passando em cada lugar, em cada banco, ouvindo e tratando das necessidades das irmãs. Desfrute disso. Deus prometeu abençoar. Não perca tempo com preocupações, com qualquer outra coisa. Você vê este lugar, desfrute. Fala: Senhor, eu quero sair daqui abençoado. Sinto triste, o Senhor vai te consolar. Sinto preocupado, o Senhor vai tirar a sua preocupação. Porque a Bíblia diz: lança sobre o Senhor os teus cuidados, e Ele vai cuidar de nós. Está triste, o senhor vai estar fraco, está desanimado.
o Senhor vai te fortalecer. Os anjos estão passeando neste lugar. O louvor vai ser claro. Exalte. Louve o Senhor. Desfrute este momento. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos os irmãos a estarmos de pé para a leitura do texto. Nosso assunto dessa manhã, como o Senhor mostrou, aplica o coração em conhecer o estado das ovelhas, ou seja, de cada um de nós, porque aos olhos do Senhor nós somos ovelhas do seu rebanho. Nós vamos abrir o texto. Como é que eu passo aqui? Provérbios 27, versículo 23. Tá bom, pastor. Chega pra cá. Ah, tá. Isso. Tô dentro? Vamos ler o texto, todos juntos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o coração no gado. Meus irmãos, este texto, podemos assentar? Este texto é um texto base que o Senhor mostrou para o conselho que Ele tem para nós nessa manhã. A necessidade que, como aqueles que transmitem um ensino, que contribuem na formação dos que estão próximos de nós, possam receber aquilo que o Senhor tem nos dado. Paulo, quando foi chamado, ele registrou na palavra: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Então aquilo que o Senhor tem nos dado é o que nós vamos transmitindo aos que estão conosco. E aí você pode dizer assim: ah, mas eu não sou professora de classe, eu não tenho filho. Todos temos algo a ensinar e a transmitir, e a palavra nos diz isso. Vai me acompanhando aí. O que a Bíblia diz para o ensino de pais e professores? Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, nós temos um compromisso a todos que são novos, meninos ainda, que estão começando, precisam ser instruídos no caminho. Ele não pode descobrir isso sozinho. Nós recebemos essa experiência, passamos por isso, e nós vamos instruí-los nesse caminho. Mas eu não sou pai, não sou professor, mas o que a Bíblia diz das senhoras mais experientes e das senhoras mais novas? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem o quê? Prudentes. E mais o quê? E então todos juntos, para que sejam prudentes e ensinem o quê? A amarem e se é um amor que se ensina, não é aquele que brota no nosso coração.
O amor conjugal, aquele que vem no coração, o amor da geração do filho que você tem, isso está no seu coração. Mas há um amor que a palavra está dizendo que precisa ser ensinado. Esse amor da convivência, do perdão, da paciência, da avaliação do momento certo para tratar determinadas coisas. É preciso avaliar se é hora de tratar um assunto ou se eu preciso deixar isso para amanhã. Meu filho errou, preciso corrigir. Ele tem uma prova amanhã. Vou tratar isso com ele hoje? Dá para esperar para amanhã? Se dá para esperar, então deixa ele fazer a prova primeiro, pensando só na prova. Amanhã a gente resolve isso. Aquelas que já passaram por isso e têm essa experiência, transmitir isso. Mas você é uma senhora jovial. Ouça o conselho das mais experientes. Ouça o conselho daquela que já passou por isso. É bíblico. E toda vez que nós atendemos a palavra, o Senhor opera a nosso favor. O Espírito Santo coopera a nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele que me ama é aquele que me ouve e que cumpre a minha palavra. Palavras não minhas, mas do próprio Senhor Jesus. E por que isso? Porque o Senhor deu às mulheres um poder que não deu aos homens. Toda mulher sábia e a tola derruba as suas mãos. o homem não consegue isso. Mas biblicamente a mulher tem esse poder. Quando ela é uma serva fiel, sabe aqui, é com sabedoria, que é dom do Espírito Santo, ela edifica a sua casa, a casa permanece, os filhos crescem na presença do Senhor, o nome do Senhor é glorificado, e mesmo que ele cresça, ele permanece no caminho do Senhor. É claro que depois que vem a fase adulta, cada um vai escolher e tomar as suas próprias decisões, né? E é motivo de orgulho e alegria para os pais verem que os filhos continuam escolhendo no Senhor, consultando o Senhor, colocando as coisas diante do Senhor. Mas ainda que ele tome as suas decisões erradas, a responsabilidade agora é dele, porque o ensino foi transmitido. Manoá e sua esposa transmitiram o ensino para Sansão. Ele fez escolhas ruins? Fez. Respondeu por elas. Como é que adianta aqui? Familiares também transmitem o ensino aos seus netos, aos seus sobrinhos, aos irmãos mais novos, ou aqueles que em idade temporal, física, pode estar um pouco à nossa frente, mas espiritualmente o Senhor tem te dado algo a mais, você pode transmitir. Paulo escreve a Timóteo falando sobre essa herança espiritual transmitida, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Mas por que essa fé não fingida em ti há? Porque primeiro ela habitou na tua avó Lloyd. Antes que você estivesse aqui, antes que você fosse existente na terra, essa fé já habitava na tua avó. E ela transmitiu para sua filha, que transmitiu para o seu filho, que é você. A herança espiritual sendo transmitida, ou seja, uma fé que não se perde, mas que continua crendo nas palavras e promessas do nosso Senhor, independente do que aconteça conosco. As circunstâncias podem parecer desfavoráveis na saúde, no trabalho, na vida secular, mas a fé continua firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então Paulo escreve a Timóteo dizendo: não deixe isso morrer, não perca isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se cremos e confiamos nele, Ele cumpre a sua palavra em nós. E qual é a sua palavra? Ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça em qualquer campo, em qualquer situação. A vitória vai estar presente na vida do servo do Senhor. Por isso, meus irmãos, Paulo também escreve aos Romanos dizendo: se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Porque ensinar não é uma tarefa simples. Não é algo que você faz corriqueiramente, rotineiramente. Não, é preciso dedicação. E Paulo diz que não me canso de escrevermos as mesmas coisas. Aí a gente fala assim, né? Filho é assim, né? Você tem que dizer hoje, tem que dizer amanhã, tem que dizer depois. Você já escovou os dentes? Já arrumou sua cama? E aí a gente tende a pensar o seguinte: isso não acontece mais comigo. Já estou adulto, já estou com 49 anos, já passei dessa fase. Mas quando olhamos para o nosso Deus Pai, o que nós somos? Seremos filhos com 40, com 50, com 60, com 80. Com quantos anos tivermos, seremos filhos. E como filhos, quantas vezes Deus tem dito a mesma coisa? Às vezes tem coisas que o Senhor me disse na juventude que Ele continua dizendo até hoje. E se Ele se cansar de dizer, a gente para de fazer. Sem profecia, o povo corrompe. A lojinha já disse ali que eu preciso andar. Mas há um segredo para o sucesso. Tem muito vídeo nas redes sociais e palestras sobre qual o segredo para o sucesso, né? E muita gente dizendo muita coisa boa, mais ou menos, ruim. Estão dizendo por aí. E como eu disse, muita coisa boa. Mas a palavra também trata esse assunto. E a nossa base é a palavra. Deus fez questão de deixar para nós um manual que serve para qualquer situação e qualquer fase e idade da vida. Então tudo que nós precisamos para vencer tem na palavra. Qual o segredo do sucesso na palavra, então? Ainda não entendi esses botões aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Ou seja, não tem intervalo. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você estudar conforme a palavra, você será bem-sucedido. Se você casar conforme a palavra, você será bem-sucedido. Se você gerar filhos conforme a palavra, será bem-sucedido. Ou seja, em tudo conforme a palavra, seremos bem-sucedidos. Quando alguém perguntar qual o segredo do sucesso, você vai dizer Josué 1, versículo 8. Lá tem o segredo do sucesso. Você teve insucesso em alguma coisa? Vem aqui. Como é que eu conserto? Porque enquanto estamos aqui, o Senhor tem nos dado a oportunidade
de acertar, louvado seja o seu nome. Mas nesse momento, voltando para o ensino, nós vamos entender um pouquinho esse quadro aqui, e a minha parte vai acabar aqui, e vai entrar cá. À medida que a busca pelo sucesso, pela conquista, pela geração de recursos, dinheiro, para sustentar a casa, aumenta, algumas coisas vão mudando na sociedade. Então nós voltamos lá atrás, no primeiro marco, que podemos dizer assim, que mudou muito a sociedade, a Revolução Industrial. Ali mais ou menos em 1700 e pouco, 1800 e pouco, se tiver alguém de história que me corrija. E trouxe ali como marco, classificando a educação, ou seja, a parte do ensino, como 1.0. Isso aqui é só didático para ter uma forma de classificar. Passei de novo? Passou. Ah não, aqui ficou. E o sistema de ensino que era adotado na época. Antes da Revolução, como é que se ensinava? Você pegava aqui, o livro de Gálatas até fala sobre isso, a figura do aia. Você pegava uma criança e ensinava ela. E ela era formada e seguia o seu caminho, uma profissão, o que ela fazia. À medida que a necessidade foi aumentando, se virou uma profissão com um grupo maior. Você começou a reunir gente numa sala, num ambiente, num espaço qualquer. E o sistema de ensino foi classificado como tradicional. É esse que nós estamos adotando aqui agora. Um fala e a classe toda escuta e absorve. Na época da Revolução Industrial, foi necessário adotar esse sistema de ensino, que precisava preparar as pessoas para trabalhar nesse sistema industrial. Veio o boom dos canais de comunicação, a classe começou a se tornar inicialmente colaborativa. Ela já tinha uma certa participação. Depois veio a automação, e aí o aluno se tornou mais colaborativo. Eu lembro da época que você recebia um trabalho para fazer, ia para a biblioteca, Muitos pais dizem isso hoje para as crianças, No meu tempo, tinha que ir na biblioteca, passar lá semanas pesquisando para entregar um trabalho. Hoje você tem tudo aqui. Aí agora eu vou dizer o argumento do filho, tá? No seu tempo, você tinha que entregar um trabalho por mês ou a cada 2 meses. No meu tempo, hoje, eu tenho que entregar um trabalho por dia, às vezes até um trabalho por aula. Eu tenho acesso maior à informação, mas a demanda de trabalho também aumentou. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós entendemos o sistema de ensino do momento, nós entendemos como as pessoas estão aprendendo. A velocidade do aprendizado da criança hoje é muito maior do que foi no nosso tempo. A gente até hoje ainda tem certa dificuldade no nosso marca-passo. A criança pega isso aqui, desbloqueia, acessa, faz um monte de coisa, e você está assim ainda, pode fazer de novo, porque eu perdi o segundo passo. Então eu preciso entender esse momento para a gente poder ajudá-los e ensiná-los da maneira que eles vão absorver melhor o ensino que está sendo transmitido. Mas como o cérebro aprende? Essa parte é para cá. Eu ainda não entendi muito bem essa parte. Então agora... Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Nós vamos passar algumas questões técnicas. O pastor Lauro ele trouxe a questão dentro da palavra espiritual. Não que a minha parte também não esteja, mas a gente vai ver muita questão técnica daquilo que é o desenvolvimento do ser humano. E nós precisamos entender que o desenvolvimento do corpo nosso fisiológico, ele não mudou. O que nós temos de mudança em toda a nossa vivência, em toda a cultura, é o meio externo. Então ele que se acelerou, ele que veio para o digital, ele que está nessa correria. E uma certeza que nós temos
da nossa vida aqui nessa terra, irmãos, a única certeza que nós temos é que os goleiros são os vencedores, não é? A nossa vida aqui nessa terra é porque eles são os vencedores. Na nossa certeza eterna é que nós vamos morar com o Senhor. Mas no nosso dia a dia, a nossa vida, ela gira em torno dessa necessidade de busca do ser humano. Então, como que o cérebro aprende? Muito simples. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Nós temos uma memória chamada, dentre as outras que nós temos, uma memória chamada memória de trabalho. Ele faz uma retenção de fatos novos que vão sendo inseridos na nossa vida, na nossa mente, na nossa memória, no nosso cérebro. E quanto mais repetido ele for, nós internalizamos. Os irmãos já passaram por uma situação que isso já aconteceu várias vezes comigo, mas dentro de uma situação de correria, eu estava indo para um trabalho e acabei fazendo o caminho de outro. Já passaram por isso no carro, no mercado, o que eu estou fazendo aqui? Aí, por quê? A nossa rotina, a nossa memorização, ela vai ficando registrada. Por isso que Paulo, ele fala que ele não se cansava de escrever ou ensinar as mesmas coisas. A palavra do Senhor nos diz que não há nada de novo debaixo do céu. Então, o que nós estamos descobrindo, que a neurociência trouxe para a nossa humanidade, o Senhor já tinha feito, já tinha permitido o homem descobrir. Agora estamos chegando aí alguns anos já nessa jornada e um avanço muito grandioso dentro dessa tecnologia. Então, o Senhor, ele nos dá uma grande bênção, porque a nossa mente, o nosso cérebro, né? Ele é dividido em algumas partes. E a última parte que se forma no nosso cérebro é o pré-frontal, que é essa partezinha aqui da frente. Alguém, fora as minhas amigas aí estudiosas que eu sei, que não pode responder, não pode dar cola, alguém sabe mais ou menos a idade que o nosso pré-frontal amadurece? A idade final? Alguém imagina? Irmãos, olha, eu sei que quando a gente cresce, a gente fica meio fechado, mas pode falar, tá? Que nossos minutos aqui são interativos. Alguém tem ideia? Pastor Walter. Ah lá, 5 minutos, pastor. Comecei agora. Ô, glória. Ai, pastor, tá vendo? Gente, o nosso cérebro, a última parte do nosso cérebro, ele amadurece mais ou menos, termina de se formar aos 25 anos. E aí, a gente quer lidar com criança e adolescente como a gente lida com adulto. Por que são impulsivos? Não é? Por que não se planejam? Por que não se educam? Porque eles precisam da gente. Eles precisam de uma organização, eles precisam dos pais, eles precisam de responsáveis para fortalecer e repetir o aprendizado para eles. Por isso que nós temos aqui a rotina, a inserção da rotina na vida da criança. E quando essa rotina for absorvida, você acrescenta elementos novos, porque aí você está formando o aprendizado dela. Irmãos, nossas crianças, nossos adolescentes não são pobres coitados. Eles são servos do Senhor. Eles são seres de desenvolvimento, também não são mini adultos. Eles precisam viver a infância, eles precisam viver a adolescência. As responsabilidades que eles precisam ter são as responsabilidades inerentes à sua faixa etária. Uma criança, ela tem autonomia para arrumar a mochila. Lógico que nós vamos verificar depois se está tudo certo. Ela tem autonomia que ela pode escolher a roupinha que ela vai usar e os pais estão ali, a família está ali junto. Ela tem autonomia para arrumar a cama, arrumar o quarto, não é? Então nós precisamos entender isso e dar autonomia. E muitas vezes nós precisamos cortar esse cordão umbilical, porque a gente acha que nosso filho, nosso neto, nosso irmão vai ser bebê a vida inteira. Irmãos, eles são criados para viver em sociedade. E se nós atrapalharmos esse desenvolvimento,
nós vamos estar atrapalhando uma bênção de Deus na vida deles. Sabe por quê? Quando a gente lê lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, eles se desenvolvem a partir das relações interpessoais. Como é que eu tenho amor? Como é que eu tenho paz? Como é que eu tenho longanimidade? Nas vezes que alguém fala comigo, ao invés de eu puxar a ira aqui, o que eu faço? Vou orar ao Senhor: Senhor, me dê controle, né? E isso a gente é trabalhado aqui, na nossa parte pré-frontal. Então nós precisamos entender isso. Vamos dando autonomia, vamos organizando e ajudando a vida dos nossos. Vou correr. Não, tô voltando, vamos lá. Aqui. A primeira base social da criança é a família. A família, ela é importante porque ela é nesse meio, nesse contexto, que nós vamos fundamentar o desenvolvimento dos nossos. Então, se o seu lar é um lar de agitação, é um lar de desregrado, é um lar de ofensas, é um lar de aceleração que não para nada, provavelmente seus filhos serão iguais. Porque nossas crianças, nossos adolescentes, mas principalmente as crianças, porque estão na fase de desenvolvimento, que é o desenvolvimento do caráter, que se forma até os 7 anos ali, segunda infância. Nós estamos plantando, preparando o ambiente, o espaço, a terra, para ela florescer. Então, como é formado o caráter? Por aquilo que eu trago da minha genética, que já vem de herança dos meus pais, da minha família, por aquilo que eu tenho no meio. Se eu tenho amor, afetividade, bons exemplos, diálogo, conversa. Irmãos, nós temos hoje babás que tomam conta dos nossos filhos para nós. É verdade ou não é? A gente sempre está em busca de quem, que eu falei no início? Dos boletos. Então a gente nunca tem tempo para fazer uma tarefa de casa com o filho. Se o filho chega, a gente senta e faz. E tem, irmãos, estar ao lado não é caminhar junto. Você só está ali em pé, é um grupo. Eu posso estar num ponto do ônibus ao lado de uma pessoa, eu estou em grupo. Então nós precisamos estar unidos, em família, na comunhão. Dê atenção, larga o celular um pouco. Eu sei que é difícil, porque a gente fala para criança e adolescente assim: larga esse bendito celular. Mas a gente está do lado: não, mas eu estou trabalhando, né? Eu estou aqui em reuniões, eu estou aqui. Estamos fazendo a mesma coisa, porque nós aprendemos por exemplos. Então é importante, principalmente nessa primeira fase, nós darmos essa atenção, nós prepararmos esse ambiente, nós vivenciarmos a palavra do Senhor, nós darmos um ambiente de qualidade. Para um pouco, seu filho é pequeno, se abaixa, olha no olho, fala com eles. Uma vez eu fiz um trabalho com uma criança, aí eu pedi para desenhar um pai. Não vou botar a foto do pai aqui não, gente, pode deixar. É que eu só puxei, peraí, eu tô acabando, pastor. E a criança desenhou o umbigo do pai. Eu achei aquilo tão engraçado, porque era onde os olhinhos dela batiam. Então abaixa, conversa com seu filho, com a sua filha, afaga, traz para você, porque se você não trouxer ao mundo, vai levar. E não é isso que nós queremos. Nós temos que trabalhar, o Senhor tem nos chamado, nós temos uma promessa, não é? Então, momentos de qualidade, ore com seus filhos, eles vão aprender que eles vão aos pés do Senhor para buscar as bênçãos, porque eles vão lembrar: minha mãe orava por mim, meu pai orava comigo. Leia a palavra. Irmãos, para nós incentivarmos os nossos... Tá acabando, pastor, só tem 2 anos. Para nós incentivarmos, né, levarmos os nossos filhos
a estarem na igreja, nós também temos que estar. Eu sei que nós temos aqui, é muito convidativo, né? A cama domingo de manhã, mas nós precisamos incentivá-los. Nós precisamos participar da EBD. Ali tem ensino para eles. O afeto, ele é importante. Não vai dar para fazer a dinâmica, vou pular para outra parte. Mas isso aqui é muito interessante. Quando a gente aprende e tem o afeto nesse ambiente acolhedor, você vai lembrar para o resto da vida. Você não lembra daquele hino quando você se converteu? Não é? Vou fazer então, gente. Obrigada, pastor. Vou querer sempre o Senhor junto comigo, porque Ele corta meus tempos todinho. Né, pastor Laura? Então vejam só. Nós temos aqui o Giló. Fecha o olho um pouquinho. Fecha que eu estou olhando vocês. Pode fechar, gente. Ninguém vai pegar vocês, não. Fecha o olho. Pastor também fecha. Pastor Walter, Pastor Walter, força, hein? Vamos lá. Pensa no Giló. Quando foi a sua primeira experiência com ele? Aparecida, quando foi a sua primeira experiência com ele? Quem é que estava do seu lado? Foi bom, foi ruim essa experiência? Ela influenciou na sua vida, hein? Porque hoje, se você come, não come ou ensina, foi por conta desse momento. Pode abrir o olho. Voltaram no tempo? Monique, voltou no tempo? Tem a versão a Giló, não? Tem? Algum trauma lá de infância? Te obrigaram a comer? Alguém reclamando, por que você não gosta de Giló? Coitado. Vocês lembraram? Chegou alguma memória aí para vocês? Afeto pode ser um fator decisivo. Ou ele ou a falta dele. Aqui, café. A gente sente até o cheiro. Não é? A gente sente até o cheiro. Porque em algum momento você vai lembrar de uma situação onde não é o café em si, a circunstância. Eu lembro muito da casa da minha tia. O horário da tarde que meu tio vinha, trazia um pão. Afeta, irmãos. Festa de aniversário. Ou você vai ter um trauma ou você vai ter uma lembrança boa. Não é? Sempre vai ter. E por que nós não vamos proporcionar isso para ser construído com as nossas crianças? Irmãos, criança absorve tudo, tá? Mesmo cochichando, e às vezes não cochichando, só pelo olhar, pelo jeito que nós estamos, as nossas crianças absorvem. Então, para de reclamar da vida. Vamos viver na graça de Deus. Tá difícil? Tá. Onde foi na Bíblia que o Senhor disse que os últimos dias seriam fáceis? Não dá, irmãos. O mundo está aí desesperado, aí, cada vez mais se afundando. O problema é deles. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos falar do Senhor, nós vamos dar bom testemunho, vamos dar bons exemplos para os nossos primeiros dentro de casa. Porque é isso que vai ficar marcado na vida deles. Então vejam só, vamos lá. Nós não caminhamos pelos nossos filhos, tá? Nós caminhamos com os nossos filhos. Vamos permitir que eles tenham vivências. Ah, caiu, tadinho, ralou. Que bom, ele vai ter uma marca, uma história para contar na vida dele. Vai lá, cuida, lava. Essas crianças não tem nem, como é que é aquele negócio? Mertiolate? Quem teve infância com mertiolate enfrenta tudo, gente. E a gente não se permite aos filhos um mertiolatezinho. Não é? Deixa. Não, nem tanto. Veio uma memória aqui da minha tia comigo, mas tudo bem. Muito no joelho. Muito no joelho. Então, eles precisam de vivências. Pergunta a criança o que é o mertiolate. Não sabe aqui, 22 anos, não sabe o que é o mertiolate. É meu, mas não sabe. Então, a gente tem isso de assim, não vou deixar meu filho sofrer o que eu sofri. Irmãos, dá autonomia até onde pode dar, não é soltar na vida não, tá? Dá uma autonomia, deixa seguir, porque você está formando o caráter do seu. Você está preparando ele para ser uma bênção na presença do Senhor.
Por que os filhos são herança do Senhor? Eu sempre perguntei isso ao Senhor: Senhor, dá uma dor de cabeça, olha, só me arruma problema. Por que é herança, Senhor? Gasta meu dinheiro todo. E aí, por que é herança, irmãos? Porque você vai orar por eles. E nós vamos ver aqui agora uma pesquisa, é uma proposta de ensino que fala justamente disso. Quando nós estamos orando, quando nós estamos falando da palavra, quando nós estamos ali advertindo diante do Senhor, nós estamos aprendendo. Olha que bênção, a herança do Senhor na nossa vida. A gente fica mais perto do Senhor, não deixa mais de orar por perto. Ó, ensina seu filho, faça momentos de qualidade. Você é servo, você não está morto, está respirando, está vivo. Vai à igreja com ele, sai para tomar um sorvete, não tem dinheiro, vai na praça. Irmão, senta no chão de casa para brincar. Sabe por quê, irmãos? Depois que a gente for dessa vida aqui, essa vida tão perene, tão rápida, tudo isso aí vai ficar. 10 minutinhos que você deixa sua louça na pia, a louça vai continuar lá. Ela pode até crescer um pouco, mas ela vai continuar lá. Dá atenção ao seu filho, dá atenção ao seu marido, à sua esposa, ao irmão. Dá atenção. Ser humano é carente de atenção. E as nossas crianças, digo criança, humanidade, irmãos, estão gritando por afeto. Gritando. E nós temos o segredo, como o pastor Lauro leu aqui lá em Josué. Último slide, pastor, cheguei. Vejam só. Essa é uma pirâmide de aprendizagem. Foi instituída pelo psiquiatra William Glasser. Ele tem algumas formações no currículo dele, mas o que interessa pra gente é psiquiatria, com estudos da mente. E olha que coisa interessante. Aí eu pergunto aos irmãos, a gente já sabia disso, né? Porque o Senhor fala na palavra. Olha aqui, métodos ativos para essa geração hoje tecnológica. Ah, mas eu tenho 50 anos e você está morto? Você está no meio dessa geração tecnológica. A gente pode não ser tão tecnológico, mas a gente está. Ó, o que gera maior aprendizagem? O que é? Muito fraquinho. O que é? Ensinar. A gente precisa falar. A gente precisa viver, porque o que o corpo experimenta, o cérebro retém. Não que as outras não sejam importantes, são importantes, todas elas, mas quanto mais experimentado, quanto mais vivenciado, melhor a nossa absorção. Amém. Só? Acabou, pastor. Quanto mais se ensina, quanto mais se pratica, quanto mais se discute, quanto mais se ouve. Deixa eu só completar aqui rapidinho. Por que essa questão da prática? Tudo que nós falamos, o nosso cérebro se retroalimenta, ele aprende novamente. Quando você está falando para o seu filho, quando você está lendo a palavra, quando você está cantando louvor, além de você pensar, você está falando. Seu cérebro, ele está absorvendo aquilo que você está produzindo. Amém? O último aqui. Posso descer? Ok. Como o Senhor mostrou, o tema dessa aula, aplica o coração em conhecer o estado das ovelhas. No dicionário, o que significa estado? Condição emocional, psicológica ou moral de um indivíduo em dado momento que influencia seu modo de encarar as situações ou acontecimentos. Então, quando você conhece o estado, o momento que ele está, ou ela, você pode avaliar se é adequado, é o melhor momento para ensinar, para praticar, para falar e ouvir, e por aí vai. Vou contar a última experiência aqui para encerrar e cantar o louvor. Certa vez, acho que eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Certa vez eu tinha um problema para resolver, um erro, uma falha que um diácono tinha cometido. E eu precisava tratar aquilo com ele. E eu estava decidido a resolver aquilo naquele dia. Hoje, se ele estiver na igreja,
eu pego ele. A gente vai resolver isso hoje. Mas eu decidi consultar, nem sei se por mim mesmo, se foi Deus que moveu, né? Senhor, posso conversar com esse diácono hoje? E abrir a palavra. E o Senhor disse: e se fores a ele hoje, certamente ele morrerá. Era um estado que ele estava passando, que eu não estava vendo, que a gente não vê tudo, mas Deus vê tudo, e não seria adequado, não ia gerar bom resultado, porque o tratar é para recuperar, né? Se você quer perder, não precisa tratar, não perde logo. Mas o Senhor tem nos ensinado: aplica o coração, conhece, e quando a gente não tem condição de ver, pergunta ao Senhor. O Senhor sabe tudo. Amém? Vamos cantar um louvor curtinho.
podemos ir vendo que não sabemos nada, né? Sempre temos a aprender. Ninguém se movimentando agora. Dobrar o joelho. Pelo poder que é no sangue do teu Filho Jesus, nós a te clamamos, Pai, pedimos que continues a falar aos nossos corações, visitando cada um de nós, assim nós oramos em nome de Jesus. Podemos assentar. Antes do louvor, o Senhor passava durante a madrugada em 17 lares aqui representados. Havia um choro, havia um gemido de servas que oravam, colocando a sua vida diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu estou com saudade de ouvir a tua doce voz, como antes de ouvir. E durante esse seminário era enviado da parte do Senhor uma espada muito aguda. E essa espada aguda começava a operar nos ouvidos das servas, de maneira que toda a obstrução era retirada e elas começavam a glorificar o Senhor, porque estavam ouvindo a voz do Senhor como antes. E é isso que o Senhor está fazendo no nosso meio. Sairemos aqui alimentados pela glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. espiritual que o Senhor concedeu. Glória a Deus. Sou mostrado nessa manhã e que entra uma senhora, né? Então ela entrou aqui neste lugar. E essa senhora já há bastante tempo ela tem tido um problema na altura do seu abdômen. Problema de enfermidade na altura do seu abdômen.
Senhor mostrou que do céu descia um anjo com uma pasta de figo e passava ali na junção do abdômen dessa senhora. Porque já essa senhora tem orado ao Senhor, tem feito os exames, tem ido ao médico, só que o Senhor falou que já curou. O Senhor falou que já curou. E essa irmã precisa crer nisso. Foi a visão. Bem, o Senhor nos mostra aqui que a minha serva precisa crer nisso. A Bíblia diz: tudo é possível aquele. Então, nós cremos naquilo que não vemos, porque a nossa fé está no Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, glorifique o Senhor, tome posse da promessa, da operação do Senhor na sua vida. Para isso estamos aqui, para recebermos uma bênção do Senhor. Amém? Muito bem, nós vamos ler o texto da palavra. O assunto que vamos trazer é a aflição de Ana e a resposta de Deus, né? O texto que vamos ler está projetado e ele nos diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse foi o voto feito por essa serva de Deus, Ana. Mas o assunto que vamos tratar aqui, ele envolve 3 aspectos. O primeiro aspecto são as aflições vividas por essa serva Ana. O segundo aspecto fala a respeito da mudança da atitude quanto à oração por Ana, pela vida de Ana. E o terceiro aspecto fala a respeito da resposta de Deus. Amém? Bem, quando se fala em aflições, nós vivemos num mundo de aflições. Como já foi dito aqui na aula anterior, o próprio Senhor Jesus já preparou a sua igreja dizendo: filhinhos, no mundo, então não tem jeito. Nós vivemos num mundo de aflições, mas a recomendação do Senhor é: tende bom ânimo, porque eu venci. Então nós servimos a um Senhor que é vencedor das aflições. Nós vamos ver que o Senhor nos deixou a sua palavra. Por que Ele nos deixou a sua palavra? Porque é com a palavra dele que nós vamos vencer as aflições desse mundo. Amém? A Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Então nós vamos vencer na oração, no clamor, e vamos vencer na palavra. Então a vida da serva de Deus, dos servos de Deus, porque aqui também alcança a todos nós, vai ser no clamor, na oração e na palavra. Na aula anterior nós vamos ver que foi dada uma recomendação a Josué, capítulo 1, verso 8: não aparte de ti o livro dessa lei, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Então a palavra tem que estar conosco. Nós vamos nos lembrar de Jesus, quando estava no deserto. Jesus usou a palavra para vencer as aflições, a dificuldade, as investidas levantadas no deserto.
Então, a palavra de Deus nos foi dada para nós usarmos ela para vencermos as aflições. Tem outra forma de vencer as aflições? Tem? Não tem. Então, o que diferencia nós daqueles que estão no mundo é que o povo de Deus usa a palavra de Deus para vencer as aflições. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus é regra de fé. Então, não basta somente conhecer a palavra. Nós ouvimos a palavra, nós compreendemos a palavra, mas é necessário praticar a palavra. Quando praticamos a palavra, é o recurso, é o meio pelo qual nós vamos vencer todas as coisas. Eles se venceram pelo sangue e pela palavra. Então, as aflições, não há como nós atravessamos elas. Todas as pessoas, todos nós aqui, temos as aflições, irmãos. Aflições no nosso interior, em função dos pensamentos, daquelas coisas que crescem dentro de nós, as aflições interiores, a crise existencial, as aflições dentro de casa, aflição com o marido, aflição com o filho, aflição com netos, aflições com parentes, aflições com amigos, aflições com as pessoas queridas, aflições no colégio, aflições na faculdade, aflições no trabalho, aflições onde nós moramos, residimos. No mundo temos aflições, mas nós temos a palavra. E nós estamos aqui, vamos passar esse dia aqui em contato com a palavra, a revelação do Senhor pela palavra, para que nós possamos usá-la para vencer. Amém? Vamos agora analisar as aflições de Ana e vamos depois trazer para nós. Cada um tem aqui as suas aflições. Ana também teve. Ana, uma serva de Deus. As aflições de Ana, no verso 5 do capítulo 1, não lemos aqui o capítulo todo, tá? Não há necessidade, mas as irmãs podem manter suas Bíblias abertas, até para depois vocês saírem acompanhando. No verso 5 diz que Ana não tinha filhos, mas olha o detalhe: o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, uma aflição dela, porque naquela época a mulher que não gerava era marginalizada, era colocada à margem da sociedade. Era uma aflição? Com certeza, mas veio de Deus. Foi o inimigo? Não, foi o Senhor que cerrou a madre. E aqui cabe uma pergunta: qual o propósito do Senhor de fazer Ana não gerar? Qual é o propósito? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus. Amém? Então Deus tem o seu tempo determinado e há tempo para o propósito de Deus. Então havia um propósito de Deus para Ana. Era necessário ela ser afligida para não gerar, porque Deus tinha um propósito. Então o que eu quero dizer para as irmãs: faça uma aflição, Deus tinha um propósito nisso. Já parou para pensar? Deus tem um propósito. Então esse é o primeiro aspecto. No verso 6, nós vamos ver que sua rival a irritava excessivamente. Então, mais uma aflição. Ela tinha ali uma competidora. Na época, na sociedade da época, era permitido que o marido tivesse mais de uma esposa. Então havia o esposo de Ana, era Eucana.
Então tinha Ana, uma esposa, e Penina, outra esposa. Só que a sua rival, Penina, que gerava filhos, irritava excessivamente Ana e conseguia irritar. Então era uma aflição contínua de Ana. Ela estava ali sendo irritada. Eu pergunto, quantas irritações você atravessa dentro da sua casa, na sua vida? Muitas, né? Vivemos um mundo de muitas irritações. Nós nos irritamos com muitas coisas, em todos os nossos ambientes. Mas nós não podemos esquecer de que, no verso 5, as irmãs vão observar que ela tinha aflição, mas ela também tinha uma bênção. Qual era a bênção dela? Seu marido a amava. Então ela tinha uma aflição, uma luta de um lado, mas tinha uma bênção pelo outro. Ela gozava do carinho, da atenção, do afeto, do amor do seu marido. Uma luta de um lado, mas uma bênção do outro. E naquele momento nós vamos observar que, apesar do seu marido a amar, havia restrições. Qual era a restrição? Verso 8 nos diz uma restrição. Porém, não a compreendia. Isso está subentendido no verso 8, quando ele disse assim: Ana, por que choras? Não sou eu melhor, porque não comes, porque está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então eu pergunto, ele compreendia Ana? Não. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes nós temos um filho, um esposo, uma amiga, uma pessoa que nos ama, mas há situações que nós atravessamos que ninguém compreende. Seu marido não compreendia. Ele amava ela, mas não compreendia. Por que chora? Porque está mal o teu coração? Porque não comes? E eu, porque me fiz de tudo, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele não compreendia. Quantas situações você tem atravessado assim na sua vida e tem pessoas ao seu lado que não te compreendem? Não compreendia. O marido, Eucana, não compreendia, apesar de amar. Então, a sua aflição não era pequena, era grande. Eu era uma aflição dentro de casa, uma competidora irritando, por um lado o seu marido amando, mas restrito, limitado, sem poder compreender o que se passava lá no profundo. Só quem compreende o profundo da alma no coração do homem é o Senhor. Amém? Mas nós vamos ver que isso tudo gerava em Ana. Ana não comia, Ana não bebia, Ana chorava, Ana estava infeliz e se sentindo solitária. Quantas vezes você está assim? Não é verdade? Muito bem. Mas o que nós começamos a observar, que isso se repetia ano após ano. Então não era uma luta pontual, um momento, não era uma luta, era uma luta continuada. Por que era uma luta continuada? Vamos ver no verso 7. Ano após ano, isso se repetia. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então era uma luta, uma aflição de alguns anos, né? Deus tinha um propósito nisso? Às vezes você está atravessando uma luta já de alguns anos. Deus tem um propósito nisso. Mas nós vamos vir observar que, apesar da aflição, ela tinha também uma bênção. Não é uma bênção um marido que ama, um marido atencioso, um filho, alguém que está ao seu lado, pode às vezes não compreender o que você passa lá na sua alma, mas ela tinha uma bênção.
Mas o foco de Ana estava na dificuldade. E quando o foco da pessoa está na dificuldade, parece que as outras coisas não têm valor. Parece que as outras coisas não tocam o coração, porque ela está focada na dificuldade. Tudo gira em torno daquele problema. Ela não consegue ver o amor, a atenção do marido, porque ela está girando em torno de um problema. O foco da dificuldade fazia com que Ana não conseguisse enxergar o lado bom da coisa. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos focados na dificuldade, a gente não consegue ver o lado bom, o outro lado. Isso é uma realidade. Está em Ana e também está em nós. Mas diante disso, nós queremos fazer algumas considerações aqui com as irmãs. Reflitam comigo. Digamos que Penina não irritasse Ana. Digamos que o seu marido a compreendesse. Será que Ana teria buscado a solução do seu problema naquele que poderia resolver a raiz da questão? O que vocês acham? Então foi necessário aquilo acontecer para levá-la a buscar a solução do seu problema no Senhor. Amém? Segunda consideração: às vezes o propósito do nosso sentimento pode estar errado. A pergunta é: por que Ana queria ter um filho? Primeiro, era para lançar no rosto da sua competidora, que não era inferior? Era para ser para a sua vaidade? É para apresentar para a sociedade daquela época, né, que para não ser desprezada, que poderia gerar? Qual era o propósito que Ana queria ter um filho? Então nós vamos ver aqui dois propósitos. O propósito de Deus era um, mas o propósito de Ana, podemos imaginar Ana chorando, e ela está pensando no seu coração: o dia que eu gerar, eu vou lançar no rosto de Penina que eu gerei, eu vou mostrar para ela que eu não sou inferior. Não é isso? Qual é o propósito de Ana? Qual é o propósito do Senhor? Por isso o tempo passou, as lutas cresceram, se intensificaram, os anos passaram, e Deus controlando e conduzindo todas as coisas. Olha que história interessante. Duas considerações. Agora nós vamos ver, vamos passar aqui o slide, né? Isso. A mudança de Ana quanto à oração. Chegou um dia que ela mudou a sua atitude. Irmãs, chega sempre o dia que nós precisamos mudar a atitude. Tem que mudar. Ana levou muitos anos para mudar de atitude. Talvez tivesse mudado há mais tempo, teria sido menos sofrido. Mas a mudança de atitude de Ana quanto à oração, o primeiro aspecto, verso 9, pode ler. Se levantou. Agora as irmãs notam, ano após ano, indo ao templo, mas sem mudança de atitude. E nós queremos dizer aqui para vocês o seguinte: não basta somente estar na igreja, não basta somente ir ao templo. Enquanto não houver uma mudança de atitude, nada muda na nossa vida. Está dentro da igreja? Não é o bastante. Ah, aqui é, subir. Mas chegou o dia que ela resolveu mudar de atitude. Ela se levanta. Irmãs, vocês vieram aqui
nesse dia para se levantarem diante das situações que vocês têm atravessado. Se levantou. Verso 10. O que diz? Orou e chorou com amargura. Orou é bom, né? Mas amargura é bom? Infelizmente, os anos passaram e ela deixou criar raiz de amargura. Vamos ler junto o texto de Hebreus 12:15, todo mundo lendo. Tendo cuidado da graça de Deus, tem uma raiz de amargura, por ela. Entenderam? Raiz de amargura não é bom. Nós temos ouvido as aulas, sempre as aulas de primeira aula de oração, né? Raiz de amargura. Olha só o que é a realidade humana. Cria dentro do homem a raiz de amargura com o passar do tempo. E no final, amargurado não come, não bebe, né? Chora, daqui a pouco está com enfermidade emocional, daqui a pouco a enfermidade emocional vem gastrite, tem problemas de saúde, foi o que foi dito na aula anterior. Tudo por causa disso tudo. E a raiz da amargura, o Senhor diz, nós temos que ter cuidado, porque isso nos priva da graça de Deus. E depois, só o Senhor para nos libertar da raiz da amargura, porque o homem fica preso nela. A raiz cresce, se aprofunda, e para você arrancar, só o poder de Deus. E acaba isso nos deixando perturbados, como diz o versículo. Então nós temos que conhecer a palavra. Muito bem, mas ela orou. Olha só, mesmo com a raiz de amargura, ela orou. Orou. Ela se levanta agora. E no verso 11, foi o que nós lemos. Votou um voto. Sabe o que isso significa? Votar um voto é o compromisso de gratidão para a glória de Deus. Não para mostrar que também podia gerar para a sua própria glória. O voto que ela fez foi exatamente o compromisso de ser grata a Deus. Não para gerar para a sua própria glória. Já começou a mudar o entendimento, né? Já começou a mudar. Orando, fez o voto, se levanta a hora, fez o voto, mas no verso 12, perseverou em oração. E o que o texto diz lá em Efésios 6:18? Vamos ver juntos? Orando. Amém? Orando em todo o tempo e perseverando. Oração e perseverança. Oração e perseverança na oração. Não é? Eu já orei. É orar e perseverar em oração. E vigiando isso, tendo cuidado de vigiar sempre orando e perseverando. Ela perseverou em oração. Nós vamos ler o slide seguinte, verso 13. Silenciosamente ela orava. Não era aquela oração pública. Senhor, a serva está aqui. Olha, Senhor, o que eu tenho passado. Quantas, Senhor, palavras têm sido ditas a mim que têm me ferido, para que todo mundo ali se compadecesse dela, tivesse peninha de Ana, ela fosse a vítima daquilo tudo. Foi assim? Não. Silenciosamente de coração. Não precisa você falar publicamente do seu problema na oração, para todo mundo ouvir, para todo mundo ficar penalizado de você. Para quê? Para resolver?
as pessoas ouvindo, vai, coitadinha, né? Tadinha de fulana, que situação, é isso. Silenciosamente, de coração, que o texto bíblico, quando Jesus ensina sobre oração, deve ser, vamos ver? Pode ver. Estão vendo? É você e Deus. Não para aparentar para as pessoas que você está orando, expondo, para que as pessoas venham ficar penalizadas com você. Não é por isso não. É você e o Senhor, lá no secreto, o teu Pai que te veio oculto te recompensar. No verso 15, ela derramou sua alma. Vale a pena ler o texto? Pode ler. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis quando me buscar de todo o coração. É no silêncio, é no coração. É você e o Senhor para conhecer o Senhor que você serve. Amém? Derramar a alma. Jesus derramou sua alma ali no Getsemane diante do Pai. Chegaram os anjos e o serviram. Ana derramou sua alma. É você e o seu Senhor. No verso 16, olha, está aqui. Ela expôs todas as suas questões perante o Senhor, o seu discurso. Ela disse assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela orava só com seus lábios, ninguém lhe ouvia, ninguém sabia, só via os seus lábios se movendo, mas da multidão das minhas questões, dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho colocado tudo diante do Senhor. Eu não sou uma filha de Belial. Então, ela expôs tudo. E agora nós vamos ver no slide seguinte a resposta de Deus. Quando ela toma essas atitudes, nós vamos ver que Deus responde. Quando ela estava ali no templo, realizando todos esses atos, com toda essa postura diante de Deus, Ele diz para ela: vai em paz, e Deus te conceda a tua bênção. É um momento final ali, no tempo, quando Eli despede ela. Isso nos arremete até nos nossos cultos, né? Há um momento muito importante no culto, a parte final, quando o pastor impetra a bênção apostólica. Vai em paz, o povo de Deus. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, Ana precisava da graça, o favor merecido. E o amor de Deus Pai, Ana precisava desse amor de Deus, que é o consolo do Espírito. Ana precisava ser consolada. Vai em paz, Ana. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Tudo que foi realizado, isso nos arremete até aquele momento da bênção apostólica, que às vezes é tão pouco valorizado, né? As pessoas ficam de lá para hoje, é um momento de imposição de mãos. E nós queremos aqui dizer que a partir daquele momento, ela comeu, verso 18, né? Se levantou, ela comeu, seu semblante não era mais triste, ela levantou pela madrugada, mas sabe para quê? Não mais para pedir, para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus. E o Senhor se lembrou de Ana. Lembra da oração dela? Quando ela diz assim: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e que nem te lembrares, não é isso?
E no final, o Senhor se lembrou de Ana. Olha só, ela se lembrou do Senhor e o Senhor se lembrou dela. Amém? E ela concedeu e teve um filho, Samuel. Mas nós gostaríamos de ler aqui no verso, o Filipenses 6, 4, 6 e 7, porque fecha esse assunto com a experiência vivida por Ana, porque Ana recebeu a paz, Ana recebeu a graça, Ana recebeu o amor. Vamos ler? Lá em Filipenses 4, 16 e 17 para terminar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ela estava inquieta. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com. Ela se levanta de madrugada para adorar. E a paz, que exerce todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Vai em paz, Ana. Vai em paz. E ela foi, seu semblante não era mais triste, ainda não tinha gerado, hein? Mas ela foi liberta da raiz da amargura. Ela foi liberta daquela opressão. Ela foi liberta antes de gerar. Ela não sabia se a partir dali ia gerar ou não, mas ela foi liberta pela palavra do Senhor. Uma mudança de atitude mudou a vida de Ana, na parte que lhe competia, porque a outra parte o Senhor se lembrou dela. Ela gerou um filho para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, a igreja de pé, vamos cantar no louvor do Senhor. Aleluia, Senhor. Olhos
nome. Te glorificamos, ó Pai, pelos teus feitos no nosso meio, por atentar para as aflições de cada um de nós, pela paz que preencheste o nosso coração. Assim nós te bendizemos, já te dando graças pelo alimento que será servido, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar?